Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar assim com você porque eu não sei que horas você vai estar vendo a gente. Prazer, estamos aqui no Diversificando e hoje nós temos um convidado excelente, ótimo. Já esteve conosco no ciclo de palestras, Juliano Alves. Juliano, ele é palestrante, atleta paralímpico e estudante de psicologia. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito suave, com muitos esclarecimentos sobre o assunto. E para saber do Juliano que ele está fazendo agora, eu vou começar primeiro agradecendo você, Juliano, pela receptividade, por aceitar o nosso convite. E vai ser um prazer ter você para a gente conversar. Tudo bem contigo? Olá, Rosana. Olá, você que acompanha esse material, né? Independente aí de onde você esteja. É um prazer para mim, Rosana. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, de realmente poder trazer algumas experiências e também falar sobre esse assunto, né? Eu acho que acredito ser algo muito válido, né? E realmente aí poder contribuir com vocês aí, né? Que ótimo. Felizes ficamos também, viu? Muito obrigada. E aí eu Sim. vou começar já para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Quero que, Juliano, você fale de você, tá? Quem é o Juliano? O que que o Juliano Uhum. faz? Quantos anos tem o Juliano? Fala da vida do Juliano. Quero saber da sua vida, tá bom? Certo. Pode ficar à Eu tô vontade. ok. Atualmente eu moro em Galha, uma cidade aqui próxima a Bauru, né, uma cidade do interior, cidade pequena, 7.000 habitantes, Galha. E hoje eu sou praticante da modalidade corrida em cadeiras de rodas, do esporte paralímpico. Também sou estudante de psicologia, como você já mesmo mencionou. Estou concluindo o 3º ano de psicologia, né, que faço em Marília. E também sou palestrante motivacional. E também, né, 36 anos, 36 anos de idade. Hoje moro com meus pais. O que mais? Sou solteiro. É, Faz 15 anos que eu sofri um acidente de carro, né, e dentro desse acidente eu fiquei em uma cadeira de rodas. Aconteceu a fratura na coluna, uma lesão medular, e dentro desse acidente eu perdi parte da minha sensibilidade e também os meus movimentos, né? Então tudo hoje que eu faço é devido em cima de uma cadeira de rodas, né? Foi um tempo assim onde que eu precisei me reinventar, realmente foi uma mudança muito radical diante de todo esse cenário que eu passei, né, nessa questão do acidente. Passei por dias assim que eu tive que realmente ver a perspectiva de vida diferente, né, da qual eu vivia, para eu estar aqui hoje aqui na situação que eu estou, né. Acho que é esse, o Juliano é esse. É. Falando do seu acidente, com quantos anos que ocorreu? E a partir desse acidente, como é que você passou a olhar para esse lado do teu esporte paralímpico? Como é que iniciou toda essa jornada no esporte? Na realidade, quando sofri o acidente eu estava com 22 anos, né, Rosana? E a partir desse momento muitas perguntas, muitas dúvidas surgem na nossa cabeça. E agora, né? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O esporte paralímpico ele surgiu na minha vida, assim, através de alguns contatos, através de algumas pessoas que eu já conhecia, né? E eles praticavam também a modalidade do esporte adaptado, né? Não especificamente hoje a modalidade que eu faço, que é a corrida em cadeira de rodas, mas eram atletas com deficiência também. E aquilo cresceu uma curiosidade também em mim de poder de praticar ou também de, né, desenvolver alguma prática desse esporte adaptado. E foi onde então eu conheci a MEI Marília, que é a Associação Marinense de Esportes Inclusivos. Ela tem esse trabalho com as pessoas para, na realidade, o forte da MEI é uma associação que traz a visão para novamente trazer esse social nas pessoas que sofreram algum tipo de acidente, até mesmo nem isso, né? Mas as pessoas vão ali atrás de uma socialização, né? Porque a pessoa em si, quando ela acontece alguma deficiência, alguma coisa assim nela, né? Que ela, ela perde um pouco desse social, ela se isola bastante, né? E ali essa questão é muito trabalhada, né? Tem já os atletas, né? Tem ali essa questão ali de se envolver, novamente você vai conhecer um novo mundo, vai conhecer novas pessoas com novas experiências, isso é muito bacana. Então eu cheguei na MEI, né? A MEI ela foi apresentada na minha vida e eu cheguei lá e foi muito acolhido, né? Ali pelos professores, né? Por todo o pessoal ali da MEI. Então eu já comecei a praticar a prática de esporte, logo em seguida com
3 meses já fui para a minha primeira competição, né? Na época já não tinha ainda um equipamento apropriado para fazer a prática do esporte, o equipamento era um equipamento muito caro na época, né? E praticamente eu fiquei uns 3 anos, né, em cima de uma cadeirinha muito ruim, né? Uma cadeira do atletismo, né? Que é a cadeira específica para esse esporte. Aí de um certo tempo, né? Fui sonhando e acreditando em ter uma nova cadeira, e novas oportunidades também aconteceram, e eu consegui a nova cadeira, e hoje, até atualmente, eu consigo defender o segundo lugar na Netos, né, aqui dentro de uma prova do nível nacional, né, então foram conquistas assim, que foram surgindo, e isso é muito gratificante, você poder olhar de onde você estava e onde você chegou, né, e isso é muito bom, né. Então, o esporte ele surgiu assim com uma certa despertar de uma curiosidade mesmo, né, que eu comecei a olhar, ver assim, os amigos meus praticando, e falei, opa, quero fazer isso aí também, e foi onde que a meio ela foi apresentada na minha vida. Então, antes você não praticava esporte, antes do acidente. Eu digo assim, praticar esporte olímpico, né? Essa coisa envolvido mesmo com Olimpíadas. Foi depois do Não, acidente, é. pois após o acidente. Antigamente era só um futebol amador, É. entre amigos mesmo, apenas isso. Tá. E aí, pensando agora, a gente olhando aí dentro da sua história, e olhando também com essa, hoje, né, com esse cenário de pandemia, que a gente viu até que as Olimpíadas, né, foram canceladas e agora vão ter, como é que tá aí agora essa movimentação para as Olimpíadas? Você vai participar? Há um calendário já colocado, né, para vocês entrarem? Como é que tá? Você sabe? Realmente as Paralimpíadas iam acontecer esse ano que nós estamos, né? E, se não me engano, setembro. E o que aconteceu? Diante de todo esse cenário da pandemia, né? Do momento atual que a gente vem enfrentando, ela foi uma nova agenda para o ano que vem, 2021. Então já está tudo certo, né? Participar ainda a gente tem que alcançar alguns critérios dentro né, de índice, de marcas, essas coisas para a gente poder estar participando, né? E independente se eu sou o segundo do Brasil na prova dos 100 metros, ainda não alcancei esse índice ainda, Rosana, né? Mas tem muitos amigos meus que já visam em participar, e acredito que esse ano foi um ano de muito válido, né? Independente assim falando entre aspas, válido, porque no sentido contribuiu para que os atletas viessem é, se preparar melhor, né, se dedicar melhor, ganhou um ano aí de treinamento, né, independente do cenário que nós estamos entrando, academias fechadas e tal, mas eu acredito que os atletas vieram se preparando em casa, né, diante de não deixaram de treinar, que é no meu caso também, né, a gente tem um equipamento de treino em casa. Assim, o que conta mais é a disciplina, né, que é quando a gente está treinando com os técnicos, a gente está junto ali com o atleta, a disciplina, a motivação é outra, né, de que você treinar sozinho em casa, você precisa duplicar, triplicar a sua disciplina, né, colocar realmente o seu foco ali, não deixar que talvez algo te distraia, tire você, ou talvez te perder semanas, dias de treino, né? Talvez você se disperse, vai fazer outras coisas e deixa o treino de lado, né? Então, você precisa ficar muito atento com isso, na questão de se disciplinar, né? Diante disso. Eu acredito que as dificuldades que a gente hoje passa, né? Que a gente pode acontecer no meio desse cenário que a gente está enfrentando no meio paralímpico são os patrocínios, né? Que alguns atletas podem até questão de perder esses patrocínios. E também para o ano que vem, a gente vê que a questão da pandemia, a gente vê num momento de muita incerteza, né, Rosana? É algo que acontece assim muito instável, no momento tá, depois a gente vê outros momentos que acontecem, então a gente não tem uma certeza do que está acontecendo, né? A nossa maior dúvida também é realmente, será que esse calendário para o 2021 vai permanecer e a gente vai realmente conseguir viver uma Paralimpíada, né, novamente, ter novamente os nossos calendários de competições, né, diante do que foi programado para o ano que vem, né? Espero que sim, né? Espero que realmente a gente tenha um novo ano aí com novidades positivas, né? Não só no meio das competições, mas em todo o cenário, né? Diante das empresas, diante das faculdades, né? Dos colegiais, enfim, em todas as questões aí que nós vemos ter um momento diferenciado do que a gente está passando hoje aqui, que a gente realmente venha vencer tudo isso nesse momento que a gente está enfrentando. Te fazer uma pergunta também.
Ó, você falou aí que é importante, né? Porque principalmente a gente tem que ter uma autodisciplina muito grande. E você treinos que antes eram com os técnicos e agora, né, são treinos individuais. Aí pensando hoje aí, Juliano, esse atleta paralímpico, a gente com a pandemia, como é que é a rotina? Então eu quero saber como é que é o teu treino, como é que junto com isso você já está com a faculdade, enfim, eu sei que você é palestrante também, então você tem agenda de palestrante, você tem as suas rotinas de exercício e você também tem a sua parte acadêmica. Conta um pouco aí nesse dia aí de 24 horas, como é que são essas rotinas? Realmente, os meus treinos, ele acontecem toda semana, né? Todo dia da semana. E junto com isso também algumas coisas que acontecem de palestra. Hoje as palestras são virtuais também, né? De um modo online. É, Lógico que diminuiu muito, né? As minhas palestras, elas são muito mais presenciais, né, do que online, né? Foi algo que a gente precisou reinventar nesse momento que nós estamos enfrentando, certamente. E os meus treinos geralmente acontecem no período da manhã que eu faço, ou talvez no período da tarde, depende muito do treino, né? Então, depende muito do treino também que a gente faz. Tem treino que demora 10 minutos, tem treinos que demoram 1 hora, tem treinos que demoram 2 horas. Isso vai muito do que é passado, né, do treino que a gente faz, né? Mas a gente tenta conciliar esses momentos, né? Tanto de você estudar, ter um momento para você estudar, ter um momento de você também, seu, né? Que você precisa também ter esse momento seu de lazer, de você precisa curtir um pouco você também, não se intensificar muito naquilo né, de um modo que você possa, né? Aí fazer outras coisas também, né? Mas a gente consegue sim conciliar, a gente consegue fazer essa junção de estudo, de treino, de palestra, de você mesmo ter algo para você mesmo, né? E aí a gente falando aí da sua parte atlética aí dessa questão paralímpica, na Copa de 2014, você foi o brasileiro que representou para o mundo inteiro quando você deu o chute inicial com a utilização do exoesqueleto. Então, quero que você conte para a gente como tudo isso ocorreu, como que veio toda essa proposta, como é que foi a seleção, porque eu acredito que tenham outras pessoas que tenham, né, estado junto aí nesse momento, e a gente olhar o Juliano lá representando a gente, a ciência, dando start lá inicial da Copa na utilização do exoesqueleto. E junto com isso também, eu quero que você depois me fale se você tem acompanhado os progressos, né, os avanços do exoesqueleto, como é que está essa parte da ciência. Uhum. Rosana, falar desse projeto, né, da Copa do Mundo de 2014, que foi o exoesqueleto na abertura da Copa, para mim algo muito gratificante, né, algo assim. Quando as pessoas perguntam, Juliano, antecipadamente falando, né, Juliano, o que foi para você? Pô, meu, para mim acho que é uma mistura de sensações, de emoções, né, de prazer ali estar naquele momento ali de você ser o escolhido, porque quando eu falo isso, uma mistura de sensações, de muitas coisas, porque eu desejei muito estar ali, sabe? Eu desejei muito que eu fosse a pessoa escolhida. Porque como começou, né? Como eu falei, eu moro em Galha. Galha, o projeto aconteceu em São Paulo. Galha, São Paulo, Rosana, são 400 quilômetros, sabe? E a gente passou por treinamentos ali muito intensos, sabe? Treinamentos cansativos. Cansativos, assim, de um modo que eu tô falando, porque eu tinha que viajar esses 400 quilômetros. Eu tinha que sair daqui madrugada para chegar em São Paulo às 8 horas da manhã, e quando eu saí de São Paulo, praticamente já era 6 horas da tarde. Eu chegava aqui 1, 2 horas, dependendo se a viagem fosse mais tranquila, umas 3 horas da manhã, né? E eu deveria estar lá muito constante, assim, tipo, 3 vezes por semana, né? Até pensei muitas vezes em desistir, porque estava muito cansativo, não conseguia acompanhar os meus amigos, né, ali dentro do projeto. Enfim, mas no final me dediquei, me deu o máximo de mim, e também na forma que eu fui escolhido, né, para participar. Desde o primeiro dia, na época eu era paciente, eu participava de reabilitação na ACD em São Paulo, e uma doutora que eu conheço muito ela, fazia muito tempo que eu não via ela, eu estava passando simplesmente pelo corredor, acho que eu ia praticamente umas 3 vezes ao ano, né, na CD, só por uma questão de acompanhamento mesmo, de levar algumas coisas de rotinas, assim.
E bem nesse dia que eu estava lá, né, eu encontrei com essa doutora que ela fazia parte do projeto, né, do projeto Andar de Novo, que é o projeto que aconteceu aí. E ela falou, Juliano, vem cá, né? Como é que você tá? Tô bem, doutor, e tal. A gente está participando de um projeto, assim, a gente está fazendo seleção de alguns pacientes, você não quer participar? E eu falei, mas que projeto é esse? Ah, um projeto de reabilitação. Até então ela não falou qual que era a intensidade do que se tratava em si, realmente, o projeto. Ah, doutora, será, né? Não. Então, sei que vocês vão participar. Eu falei, ah, vai, eu vou participar, então, né? Aí fui, e comecei aí dentro quando eu cheguei lá, já vi um cenário totalmente diferente do que eu estava acostumado, um cenário de pesquisa. Pô, meu, o que que é isso aqui? Era coisas de outro mundo que eu, pô, o que que é isso? É, então, Juliana, é um projeto de pesquisa, estava acontecendo tal coisa. E a gente ainda não sabia que se tratava que a gente ia fazer, participar da abertura da Copa do Mundo, só bem à frente que a gente foi saber, né? E aí, então, começou os treinamentos, eram treinamentos intensos, né? E faltando praticamente 2 semanas, a gente participava em oito voluntários ali dentro desse projeto, faltando praticamente 2 semanas para a abertura da Copa e para acontecer. E nisso eu já sabia que se tratava, né? Que a gente tinha esse propósito de fazer a demonstração de um chute simbólico em uma abertura da Copa no Brasil, né, usando aquele exoesqueleto. E a pessoa responsável chegou, eu recebi uma ligação da pessoa responsável e ela disse: Ó, Jean, você foi a pessoa escolhida para demonstrar o chute na abertura da Copa do Mundo. É que para mim foi algo de felicidade, né? Na hora foi algo assim que realmente me emocionei, falei, pô, que legal, né? E eu queria muito, diante de todas as adversidades, todo aquilo que eu disse aqui, né, em relação de estar viajando a São Paulo, o cansaço, né? Você ter que chegar dentro daquele treinamento e dar o melhor de você. E foi algo muito bacana, foi algo muito legal. Até que no dia, então, é, dia 12 de julho ali de 2014, né, na abertura de um cenário brasileiro ali, a gente vai e consegue fazer a demonstração com muito orgulho e com muito êxito, né? Que é dar aquele chute simbólico ali, e realmente foi um marco para a ciência, um marco que realmente a pessoa responsável que estava à frente do projeto, que é o Dr. Miguel Nicolés, ele mostra o propósito, né, da ciência em si, nesse questão de você mostrar a ciência a favor da pessoa com lesão medular, e não só a pessoa com lesão medular, eles têm outros projetos também, né? Aí você fala em questão da como que está o projeto hoje. O Miguel, ele ainda trabalha nessa questão, né? Ele vem falando, ele vem demonstrando as pesquisas que foram ali, o material todo ali que foi selecionado dentro desse tempo de estudo, né? E quando fala assim em resultados, né, Rosana? Talvez os resultados não sejam significativos para as pessoas, né, que já têm a sua vida, mas para nós ali, né, quando eu falo a sua vida, a pessoa que não tem algum tipo de deficiência ou que precisa, né, mas para a gente ali, para toda a equipe do projeto, para nós mesmos ali, pacientes, os resultados foram muito significativos, né? Você, em 3 anos de projeto, de pesquisas ali, que a gente foi ali, você ter uma você ter uma devolutiva no seu corpo de questão de sensibilidade, em questão de alguns reflexos motores, né? Algo que a reabilitação convencional não te trouxe. Não desmerecendo, né, a reabilitação convencional, mas lógico que nós estamos ali, o papel importante que a reabilitação convencional nos preparou muito para estar ali, né, usufruindo de todo aquele projeto, sabe? Mas eu acredito que foi algo de muito válido, né, do que o projeto trouxe. Enfim, hoje o projeto ele parou com a questão dos pacientes, né? Eles estão em cima, estudando em cima ali dos resultados que foram ali, que a devolutiva que os pacientes deram ali dentro do projeto, né? E acredito que o Miguel Nicoleles, né? O projeto em si, ele tem, se eu não me engano, 13, 15 anos, né? Os novos estão aí para surgir, e diante disso, a gente poder colher dentro desse cenário aí, né? Não só para a pessoa com uma deficiência sim, de uma cadeira de rodas, mas em si, para toda outra questão de deficiência, né? Muito bom. E eu não me recordo bem agora,
Então, eu também não quero falhar. Um dia eu vi uma reportagem, mas eu acho que, eu não lembro se era da USP, mas eu não lembro se era em São Carlos, mostrando também todo esse trabalho mesmo da ciência, com os avanços mesmo que eles estão fazendo, pensando nas pessoas com deficiência. E tem acontecido coisas maravilhosas. Então, assim, já fico muito feliz de saber, né, da evolução do Sim. projeto, porque realmente o país ele não vai evoluir, não evolui se não tiver pesquisa, isso é fato. A pesquisa é muito importante, a gente precisa sim continuar. Então, eu já fico muito feliz, porque por, por tudo que aconteceu, do fato de você ter sido selecionado, de representar, e a evolução das coisas que estão acontecendo, e das coisas boas que você falou, em questão de sensibilidade. Então, Uhum. tem avanços, e isso é muito significativo, sem dúvida nenhuma. Eu desejo maior sucesso ainda, que É, continue acompanhando, viu? sim. É, E o mais legal quando você fala em pesquisa, né, Rosana? Geralmente quando eu gosto muito de falar levar essa fala para dentro quando eu levo uma palestra dentro de uma escola, dentro de uma universidade. O mais legal de tudo isso é que é uma pesquisa, são ciências que foi feita, desenvolvida no Brasil, né? Brasileiros fazendo história, né? Isso que é o mais legal. Quando a gente fala muito de pesquisa, de ciência, a gente pensa muito lá fora, né? Mas agora falando desse projeto, o interessante, eu sempre uso, eu gosto muito disso, né? Para valorizar também algo aqui dentro nosso, né? Para valorizar esse nosso Brasil, valorizar o nosso país. Falou, não, foi uma pesquisa, foi algo ciência feita dentro do Brasil, um brasileiro, né? Isso que é o bacana, né? Acho que isso empodera muito essa questão, né? Mostra para os jovens que também nós somos capazes também, né? sim, Essa nova geração, essa juventude, né? Mostrar para eles que eles são capazes, sim, né? Que tudo é possível, né? Isso que é o bacana, né? é muito importante, porque a gente tem avanços maravilhosos mesmo, não adianta. A gente tem universidades aí que tem um trabalho muito sério voltado para isso. Então, assim, é muito significativo e é importante a gente falar mesmo, Sim, porque é sim. como você falou mesmo, feito no Brasil. Então, assim, por brasileiros, Por estudantes base. brasileiros, professores brasileiros. Então, assim, a gente tem mais a que falar mesmo, porque Sim. realmente a gente tem todo um propósito mesmo de nação, né? Enfim, de cidadania mesmo, que precisa sempre ser muito valorizado. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Pensando hoje no Juliano, quando ele fala do esporte, e hoje o Juliano também, o estudante, a gente pensando aí, quando a gente vai conversar um pouco de acessibilidade, como é que você vê a acessibilidade na sua cidade, na cidade onde você estuda, como é que você olha? Por que a pergunta? Porque a gente olha hoje um dado do IBGE que coloca, né, 45 milhões de Uhum. pessoas com deficiência. E esse número é um número crescente, Sim. até porque tem muitas pessoas que são vítimas de acidentes, né? Acidentes de carro, acidentes de moto, acidentes em piscina, que também tem um número muito grande. Uhum. E aí a gente olha pensando por nesse cenário, e você que vive tudo isso, para você se locomover, eu quero que você me fale um pouco como é que você vê a acessibilidade, nem vou dizer de uma forma geral no país, mas dentro da sua cidade, dos lugares que você precisa, quais são os avanços, como é que a gente está em relação a isso? Essa questão de acessibilidade é uma coisa muito complexa, né, Rosane? Quando se fala do direito de ir e vir, né, da pessoa com deficiência, olhando para um cenário bem amplo, né, falando questão do visual, né, da pessoa com alguma deficiência física, o intelectual, né, mas olhando para todas essas áreas será que realmente esses lugares estão preparados para receber, né, esse público, né, essa população, né? Porque automaticamente quando acontece algo na vida da pessoa, né, ou ela nasce, ela vai querendo se inserir, né, dentro de uma sociedade, os lugares começam a realmente isolar essas pessoas, né, a não, né, falar não acolher essas pessoas. Realmente é um momento que as pessoas elas se sentem talvez constrangidas, né. Eu mesmo na época eu sentia muito constrangido, sabe. Tinha lugares que eu não tinha acessibilidade, hoje eu não ligo mais, né, mas assim, porque eu já desenvolvi isso em mim, né? Mas de início, quando a gente cai dentro dessa realidade, que é hoje que você
pô, foi uma mudança muito radical na minha vida. Agora eu vou lá fora de uma nova maneira, né? Dependendo de uma cadeira de rodas, e você chega e aquele lugar não está preparado para te receber. Pô, eu automaticamente não vou querer voltar naquele lugar, né? Para me restringir de alguma coisa, né? De alguma, sei lá, né? Algo que me constrange. Então, eu vejo que realmente essa questão de acessibilidade, ela tem muito que ainda a ser melhorada, sabe, Zé? Porque a gente fala em leis, né? Leis de acessibilidade, os padrões de acessibilidade, normas que regulam essas questões de órgãos, né? Que regulam essa questão de acessibilidade. Mas e aí? Né? Será que realmente aquilo que foi feito está acessível, né? Quando a gente fala em políticas públicas, né, para realmente desenvolver algum projeto que vai inserir essas pessoas novamente no mercado de trabalho ou diante de um social, né? Mas quem são as pessoas que estão dando fala, né, para isso, né? Mas a pessoa que está no lugar de fala é uma pessoa que não tem algum tipo de deficiência. Então, eu acho que é muito importante. Eu vi esse ano, eu comecei a olhar, ou talvez não foi uma observação minha atual, né? Eu observei que esse ano teve muitas pessoas com deficiência que se inseriram no meio político, né? Eu achei isso muito válido, achei muito importante, sabe, Rosana? A pessoa com deficiência tem um lugar dentro da política porque ela vai ter fala, ela vai ter um momento que, né, ela vai reconhecer as necessidades de uma pessoa com deficiência, ela vai poder realmente elaborar um projeto com que uma pessoa que vai viver, que tem experiência em relação a isso, né? Em relação que vai poder, pô, eu vivi isso, né? Então é assim, tal, tal, falando de um algo bem claro, né? Então, eu acho muito importante essas pessoas ter essa fala, ter esse lugar de fala, né? Mas, e aí? Um projeto de acessibilidade foi desenvolvido, saiu aí um projeto de acessibilidade. Mas e aí? Será que essa pessoa realmente ela sente na pele, né? Ela viveu aquilo ali? Porque o que eu vejo é isso, Rosana. É, as, a, as adaptações que faz, os lugares acessíveis, muitas vezes não está acessível, não está um padrão, mas é um padrão para quem? Né? Para quem fez, né? Mas talvez a pessoa fez, talvez não falando, mas talvez sem conhecimento do que realmente aquela pessoa precisa, né? Tanto o deficiente, o visual, o intelectual, né? Em si, né? Então, eu acho que é uma jornada ainda que tem muito a acontecer ainda em relação a isso, sabe? Porque às vezes quando a gente fala, que foi bem colocado o que você disse, e é muito importante, porque mesmo para o deficiente visual, com a sinalização, tem sinalização Uhum, sonora para ele? uhum. Para o deficiente auditivo, tem sinalização visual para ele? Não tem. Então, assim, como você falou, a representatividade, né, dentro Isso. agora com os vereadores, e que ontem a gente até fazendo, né, um webinar, até falando do público LGBTQI+, que até foi colocado que agora vereadoras trans, né, entraram também. Então, assim, é importante essa representatividade, porque é como você falou, né, tem a lei do estatuto, né? Acessibilidade para as pessoas com deficiências, mas quem que fez? A pessoa que realmente necessita, que está ali no dia a dia para olhar de fato. Então, assim, fico feliz também, como fiquei ontem, agora de você falar também. Que entraram vereadores, ou vereadora, né? Não sei, aí a gente vai usar uma linguagem aí neutra, É, e de pessoas de fato que podem dar esse lugar, essa fala sim, mesmo, sim, para de sim, fato fazer coisas que vão realmente ajudar e auxiliar as pessoas, né? Porque esse direito sim, de ir e vir, ele é uma coisa que é, é da vida, da nação sim, do sim. Brasil, é do mundo inteiro. É direito. É, E fica sim, muito limitado, né? Quando você vê que isso não ocorre, não acontece, né? E aí é, você olha e fala assim, o que que é? Má gestão? Falta de vontade? Então, quem é que está lá? Quem é que tem que ter uhum, alguém mesmo para, de fato, fazer a coisa sair do papel e a coisa acontecer, né? sim, até hoje existe leis aí na questão do transporte público, né, de sempre ter acessibilidade para a pessoa, né, enfim, com uma pessoa com deficiência, e elas têm um prazo para entrar dentro das normas, dentro dos padrões. Mas essa lei deve ter sido criada aí
2000, se eu não me engano, leis antigas. O que você mais vê hoje são transportes preparados para uma pessoa com deficiência. Então, quais são os órgãos que realmente estão fiscalizando, estão batendo em cima? O que que acontece, né? Por que ainda hoje, no ano de, né, em 2020, se é uma lei muito antiga, ainda existe essa questão, né? Empresas que ainda andam fora de normas, né? Não sei. Muitas das vezes a gente pensa, mas vocês querem privilégio. Não, não é privilégio, mas sim uma necessidade, né? Uma necessidade como uma pessoa normal, como vocês precisam, como nós precisamos, enfim, acho que é um modo geral, né? Acho que ninguém quer privilégio, a gente quer algo que realmente é uma necessidade nossa, né? Algo que nós precisamos, né? Acho que não é essa questão, né? E é difícil ainda a gente pensar que precisa ter toda essa discussão em volta, né? Quando na realidade teria que ser para todos, né? Para E aí todos. você pensa, para todos, porque realmente não se trata de nenhum tipo de privilégio. Então, Sim. tanto é que a gente tem conversado muito, e ontem, até no webinar que a gente falou, eu acredito, né? Numa fala da Jamila Ribeiro, Uhum. que ela teve até no Roda Viva, e como uma mulher negra, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala que a empatia, ela acredita que a empatia é uma construção intelectual. Então, às vezes, quando a pessoa tem um viés inconsciente, onde ela esconde um tipo de preconceito ou nem sabe que ela tem, ao invés dela já começar a se manifestar ou fazer um julgamento, ela primeiro tentar entender, compreender do ponto de vista do outro, né? E a partir daquele momento que você passa a olhar o outro e entender o que ele falou, aí você passa a estudar mais sobre o assunto. Então, Sim. eu acredito mesmo nessa fala, eu achei assim maravilhosa, eu achei que é uma coisa que para mim fez muito sentido, porque tem pessoas às vezes que elas não têm às vezes uma empatia, né? E Uhum. se pelo menos ela tiver a generosidade de parar, olhar o outro, né? E entender por que, que o outro fala, por que, que o outro se manifesta, a partir disso causar uma curiosidade, ela estudar sobre, então é uma construção. Então, eu acredito que é uma construção intelectual. Isso em cima do que você falou, que às vezes escutam pessoas que às vezes falam, você está querendo privilégio? Não, não é privilégio, não é privilégio. Não, É que jamais. você não vê do ponto de vista, do meu ponto de vista. Então, né? Então, a partir disso, mas é aquela tua história, é o falar, né? Tem que se manifestar, tem que falar, Sim, já que para a coisa acontecer, né? Tem que é. ser assim. Mas é interessante porque eu acho que a gente está num movimento muito positivo que as pessoas estão vendo a diversidade mesmo, de Uhum. fato, e que é importante ver, até porque a gente só vê a diversidade de uma forma muito transparente, genuína, quando você olha e você entra no local e você vê a pessoa na mesma condição que a sua. Sim. Então, por exemplo, como é que eu posso falar sobre etnia racial se eu sou uma mulher, eu sou hétero, sou afrodescendente, mas aonde eu trabalho eu não vejo afrodescendentes. Então, Uhum. você entendeu? Agora, graças a Deus, aonde eu trabalho, a gente tem a Sim. diversidade. Então, isso É. é maravilhoso. Porque aí você vê que é uma questão mesmo, nem é porque tem que acontecer, né? Porque o É. país é assim, ele foi feito para todo mundo e todo mundo está aqui. Então, essa coisa da construção mesmo intelectual, eu achei muito bacana quando você disse que ainda, quer dizer, bacana não, triste, né? Ouvir que tem pessoas que acham que é um privilégio, quando na realidade não é um privilégio, é um direito, não é verdade? Direito. É isso Exatamente. mesmo. Mas você sabe que eu gostei muito de conversar com você, a gente está quase encerrando. O que, que eu ia pedir para você? Primeiro, para você poder falar o que você quiser. Se eu deixei de perguntar algo, tá? Quero que Sim. você aproveite esse momento, coloque. Se você quiser também deixar aqui contato, né? Onde o pessoal te acha, nas Uhum. mídias sociais, enfim, o que você achar relevante, você fica à vontade, que agora é com você. Tá, Rosana, primeiramente eu quero te agradecer realmente pelo convite, eu acho que foi muito válido, você tirou algo aqui que eu até mesmo não tinha pensado, né, mas você tirou da cachola aqui algumas coisas que realmente faz muito sentido hoje. Embora hoje, quando a gente fala da pessoa com deficiência, eu vejo que é um cenário que tem mudado bastante.
né? Sou muito grato e fico muito feliz isso. Faz 15 anos, né, do meu acidente, então eu vejo que houve uma crescente muito assim em questão da visão da sociedade para a pessoa com deficiência, né? Hoje a gente já olha assim, ainda existe o preconceito, a gente sabe, né, que isso é algo que em pleno momento que a gente está, ainda existe essa questão do preconceito, mas é algo que foi assim muito diminuído, sabe? Algo que realmente a pessoa com deficiência, ela ganhou o teu espaço, mas eu acredito que isso pode melhorar muito mais ainda, né? Dela poder realmente ela fazer parte de uma sociedade, né? Não olhando para a deficiência daquela pessoa, mas olhando ela como um ser humano, né? Olhando para ela como uma pessoa realmente que faz parte de uma sociedade, né? Que ela pode fazer, talvez ela pode fazer as coisas, os deveres dela, os afazeres dela, de uma forma diferente da sua, mas ela vai fazer, né? Na capacidade, no momento dela, ela vai entregar aquilo que ela tem para oferecer, como outra pessoa também que não tem nenhum tipo de deficiência, ela também oferece na maneira dela, e a gente tem que respeitar, porque cada um tem a sua história de vida, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Então, acredito que quando você falou em empatia, né, eu acho que a gente precisa realmente ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né, olhar mais para isso, né, mas não tirar de nós mesmos esse olhar de julgamento, né, de querer julgar as pessoas sem mesmo conhecer essa pessoa, né? Então, eu acredito que nós podemos realmente pensar e refletir nesse momento que nós estamos enfrentando, né? Esse momento também é um momento que nos traz muito para refletir acerca disso, né? Esse momento de pandemia, que a gente está assim, um contato físico, mas que a gente pode realmente pensar, opa, o que a gente deixou de fazer, né? Que a gente deveria fazer mais quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, né? E que realmente essa fala minha, sua, possa aí trazer muitas reflexões para as pessoas que venham acompanhar esse material. Querido, eu só tenho a agradecer você, foi um prazer enorme. Obrigada mais uma vez, em nome da empresa da Pascoaloto. Eu agradeço demais, é muito importante. E pode ter certeza, tá? Que a gente ainda vai continuar mantendo contato. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. A hora que retomar tudo aí, né? Quer dizer, a normalidade, que uma hora isso vai passar. Sim, sim. Chegar a época aí das suas Olimpíadas ou da sua participação, vamos estar aqui na torcida, avisa para a gente Pode e deixar. a gente deseja muito sucesso para você aí na tua vida acadêmica, nos seus projetos, nas suas palestras, em tudo que você faz. E a empresa está de portas abertas para você sempre. Foi o maior prazer bater papo contigo, viu? Gratidão, Rosana, toda a equipe aí também. Um forte abraço a todos e sucesso para todo mundo aí. Obrigada, querido. Um beijo, viu? Beijo. Gente, Tchau. eu agradeço aí para todo mundo. Vocês viram como é bom a gente conversar? Então, me despeço aqui. Rosana, coordenadora da RH aqui da Pascoaloto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.